Analisando carteira de investimentos. Esse é um quadro que eu estou tentando resgatar aqui no canal e hoje eu vou analisar a carteira do Leandro. Ele é um dos membros do canal, possui 41 anos e começou a investir esse ano em renda variável. Minha missão aqui é fazer com que ele evite grandes erros, dando dicas importantes e o que ele poderia melhorar nessa carteira. E para cumprir essa missão, eu vou dividir esse vídeo em 6 partes. Na primeira delas, a gente vai ver se a composição atual da carteira está boa. Segundo ponto, a diversificação é adequada. Terceiro ponto, quando ele vai de fato começar a ganhar dinheiro com essa carteira de investimentos. Quarto ponto, quais as ações da carteira que eu mais gosto. Quinto ponto, eu vou dar 2 dicas importantes para ele e para todos os investidores que estão começando agora. E o sexto e último ponto, eu vou ranquear as ações com a minha ordem de prioridade para aportes. Lembrando que nada aqui é recomendação de investimentos, mas eu tenho certeza que essa análise vai te ajudar demais, mostrando algumas dicas importantes do investimento em ações e a postura mais adequada para você de fato construir um patrimônio milionário investindo em renda variável. Agora, se esse vídeo te ajudar, eu peço que você deixe para mim um comentário, compartilhe esse vídeo em outras plataformas, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Bora pro vídeo. Bom, aqui o Leandro tem um custo de aquisição de R$ 17.747 e um patrimônio acumulado de R$ 17.687. Porém, nesse período de tempo, ele recebeu R$ 573 em proventos, então ele está com um lucro de R$ 513. Vejam que tem uma rentabilidade de 2,89. Pessoal, o normal é que no início o investidor fique no negativo, porque dificilmente você vai conseguir entrar com seu patrimônio bem no fundo do Ibov. Mas no início não tem que olhar tanto para a rentabilidade, né? E sim em montar uma carteira com bons ativos, porque essa rentabilidade, ao longo do tempo, ela vai crescendo. Os bons ativos vão crescendo seus lucros, vão remunerando melhor os seus investidores e a bola de neve começa a girar a favor do pequeno investidor. Então, na seleção de ativos é onde ele tem que gastar mais energia agora no início. E de fato, essa carteira ela contém ativos muito bons para o investimento a longo prazo. Por quê? Setores extremamente perenes. Começando aqui pela maior posição da carteira, BB Seguridade. Então temos 35% na BB Seguridade e 24% na Caixa Seguridade. Então ele começou pesado pelo setor de seguros. E isso é muito bom para a carteira do investidor. Por quê? Porque o setor de seguros consegue performar bem através de vários ambientes econômicos. Quando a gente tem um ambiente econômico ruim, com elevação da taxa básica de juros, aperto monetário, estresse econômico, o setor de seguros consegue lucrar pegando os recursos do segurado e alocando na taxa básica de juros. Então isso gera um resultado financeiro muito favorável para as seguradoras. Porém, quando a gente tem uma redução na taxa básica de juros e o resultado financeiro é afetado, a gente tem um desempenho operacional melhor. Por quê? Porque em momentos de economia mais pujante, o setor de seguros vende mais seguros, né? Então ele consegue ter um ganho operacional. Então vejam que ele é bem defensivo diante de vários cenários de mercado. Então BBSE, sem dúvida, é uma ação que vale a pena ter em carteira para o longo prazo. E além disso, a BB Seguridade tem uma excelente penetração em território nacional, né? Utilizando ali o balcão de negócios do Banco do Brasil, consegue ter uma posição muito sólida, principalmente no seguro rural, e isso gera uma taxa de retorno bem interessante a longo prazo. Em termos de dividendos, BB Seguridade tem um histórico de pagar bons proventos aos seus investidores. Nos últimos 12 meses, temos aqui um dividend yield de 7,7% e um preço sobre lucro de 8 vezes, que poderia sinalizar algum desconto aqui devido à qualidade do ativo. Na sequência, nós temos a Caixa Seguridade, que sem dúvida é uma ação bem defensiva também. O balcão de negócios da Caixa é bem forte no seguro habitacional. Isso é um diferencial competitivo que a empresa explora muito bem a longo prazo. Aqui nos indicadores fundamentalistas, temos uma empresa com preço sobre lucro de quase 13 vezes, pagou um yield de quase 6%. Então, olhando aqui, pessoal, para o PL exclusivamente, não me parece uma empresa que estaria tão descontada assim. Outro ponto importante é que a empresa tem elevados indicadores de rentabilidade e tem conseguido crescer os seus lucros a uma taxa de 18% ao ano, mostrando que o seu modelo de negócios é extremamente rentável. A empresa trabalha com um payout médio na casa dos 85%, o que se traduz em um dividend yield acima da média. Para você que é membro do canal, nós temos um vídeo comparando as 3 principais seguradoras, qual que é o diferencial competitivo de cada uma delas e a minha projeção de dividendos e valuation para essas empresas. Se você quer ter acesso a esse conteúdo, te convido a assinar o canal, é uma forma também de apoiar o nosso trabalho.
Prosseguindo para a carteira do Leandro, nós temos aqui a posição em Banco do Brasil. Gosto bastante dessa posição aqui porque o Banco do Brasil, sem dúvida, é uma ação que segue muito descontada, principalmente considerando os resultados do banco. Lembrando que o banco está entregando um ROI superior a 20% e ainda assim negociado a um preço sobre lucro de 4,3 vezes e um P sobre VP de 0,84. Então aqui você tem um banco com maior predominância no agronegócio e fortemente ligado ao funcionalismo público, sendo negociado com desconto de 16% no seu valor patrimonial e entregando um dividend yield de quase 10% nos preços atuais. Então, sem dúvida, aqui na carteira, uma das ações que poderia receber aportes são as ações do Banco do Brasil, né? Está muito descontado e com resultados ainda sólidos. Na sequência, nós temos as ações da CEMIG, uma empresa que eu gosto bastante também. A CEMIG é uma empresa integrada, tá, pessoal? Então, ela trabalha em todos os subsetores do setor elétrico. Então, mesmo que nós tenhamos aqui uma menor demanda na geração, a gente tem a distribuição, a transmissão, tudo isso gerando uma proteção maior para a geração de caixa da CEMIG, né? A CEMIG hoje trabalha com PL de 7 vezes, dividendo entregue nos últimos 12 meses foi absurdamente alto, um dividend yield próximo de 17%. Muito cuidado, porque aqui nós temos eventos não recorrentes, temos a bonificação, então tem um dividend yield distorcido. Você poderia trabalhar aqui com algo na faixa dos 90 centavos por ação. Para as ações da CEMIG é um dividendo bastante conservador. Em termos de alavancagem, a companhia segue bem tranquila, com dívida líquida sobre EBITDA em uma vez, indicadores de rentabilidade relativamente elevados, um ROI de 17% e um ROIC de 16,5%. A empresa trabalha com a margem líquida na faixa dos 12% e tem apresentado um forte crescimento dos lucros dos últimos 5 anos. Também é uma empresa focada em dividendos. Percebam que ela faz um payout médio de 50% do lucro líquido para os seus investidores e ela tem feito isso há vários anos. E eventualmente a empresa também faz uma bonificação de ações. Então isso aqui ajuda, é um reforço psicológico para quem fica comprado durante muitos anos. A bonificação impacta bastante no número de ações e isso vai te ajudando a se manter comprado no ativo a longo prazo. E isso é o fator mais importante, né? Se manter comprado em boas empresas, permitindo que elas impulsionem o seu crescimento patrimonial. Aqui na sequência nós temos uma posição de quase 5% com as ações da Sanepar. Sem dúvida é uma ação que casa muito bem com a carteira de investimentos de longo prazo, setor defensivo, altamente perene e com bom histórico de retorno ao acionista. Atualmente, a Sanepar se encontra sim descontada, um PL de 5,4 vezes, um preço sobre valor patrimonial de 0,82, todo esse desconto para uma empresa que faz uma gestão altamente eficiente dos recursos hídricos, né? Então, a empresa ela consegue ter um nível de eficiência acima da média, tem um certo nível de disciplina financeira, né, com endividamento bem controlado e faz um repasse de 30% do lucro líquido para os seus investidores. Parece que é uma empresa que não remunera muito bem, mas quando você calcula o yield on cost de quem está comprado há muito tempo na ação, é um yield on cost gigantesco, né? Então, todos os anos a empresa vai apresentando o crescimento de lucro e, obviamente, o seu fluxo de dividendos, o seu fluxo de renda passiva também cresce com a evolução da empresa, né? Por isso que, mais uma vez, é importante se manter comprado em boas ações. Então, sim, a Sanepar ela casa muito bem com a carteira aqui do Leandro. Agora aqui no final nós temos um emaranhado de ações, né? Temos uma posição em Auren Energia, em Unifique, Klabin e Copasa. Bom, a minha dica é que você evite fazer esse tipo de movimento, né? Trazendo pequenas posições de várias ações. Se concentre muito mais em aumentar a posição nas poucas e boas que vão te remunerar muito bem e também proteger o seu patrimônio, principalmente agora no início. Então, eu particularmente evitaria no momento investimento em Auren Energia após essa fusão com a AES Brasil. Vai ter que permanecer com muita paciência com as ações, né? Então, momento de reestruturação, alta alavancagem, vai ficar alguns anos sem pagar proventos e como você está começando agora, o ideal é que você busque ações que já estejam mais redondas operacionalmente, né? Como é o caso aqui da CEMIG, da BBSE ou do Banco do Brasil, que vão produzir já aquele fluxo de proventos, permitindo que você permaneça comprado nesses ativos. A Unifique é uma ação também que é muito interessante, tá? Estamos falando de uma small cap do setor de telecomunicações. A empresa tem apresentado aqui um forte crescimento dos lucros, um bom repasse de dividendos e com indicadores fundamentalistas muito interessantes, né? A empresa trabalha com uma margem líquida bem alta de 27,3%, um ROI de 23% e um ROIC de 12,6%. Então é uma empresa que me agrada, uma gestão bastante eficiente, a estratégia de crescer ali na parte do
interior do Rio Grande do Sul, né? Então, é uma empresa aqui que pode apresentar um forte crescimento nos próximos anos. Já a Klabin, apesar de ser uma ação que eu gosto e tenho em carteira, eu não recomendo que o investidor iniciante foque nela. Ela é para o investidor um pouco mais avançado. Por quê? Porque tem os ciclos de mercado que acabam batendo bastante na cotação. Ela vai passar alguns anos aí sem pagar bons proventos, mas sem dúvida é uma empresa com altos níveis de qualidade para o investimento a longo prazo. Nos preços atuais eu não acho tão interessante para aportes, mas em termos qualitativos, sem dúvida é uma máquina de gerar valor. Por fim, temos uma ação aqui da Copasa. Então a minha sugestão é escolher apenas uma empresa de saneamento agora, né? Dar uma enxugada nessas pequenas posições aqui. Então, respondendo a primeira pergunta, a carteira está boa? Bom, a atual configuração da carteira me parece muito boa, bem saudável para iniciar o investimento a longo prazo, setores muito defensivos e empresas com alto nível de qualidade. Então sim, fez uma boa seleção prévia de ativos. A diversificação é adequada? Bom, aqui eu acredito que tem uma diversificação relativamente excessiva, né? Com esse montante de R$17.000, eu acho que o limite seriam 5 ações. Talvez você que está assistindo esse vídeo considere que é um valor pequeno para um total de 5 ações, mas tem que lembrar que esse é todo o patrimônio do investidor, né? Então a forma de defender o seu patrimônio é gerar uma diversificação adequada. Então 5 ativos para mim é o suficiente com esse nível de patrimônio. Terceira pergunta, quando ele vai começar a ganhar dinheiro? Pessoal, isso aqui na verdade é um dos fatores que acabam evitando que muitos investidores ganhem dinheiro investindo em renda variável. Por quê? Normalmente a zona de arrebentação são aqui os primeiros 5 anos. A bolsa normalmente ela fica durante anos lateralizada até que de fato ela engate um ciclo de alta. Entretanto, essas oscilações acabam abrindo excelentes oportunidades, justamente para que ele que está no início comece a montar posição em excelentes ativos pagando barato. Isso vai impulsionar muito o yield on cost desse investidor a longo prazo. Então, no curto prazo, pode ser que você fique algumas vezes no negativo. É preciso ter paciência e seguir firme na estratégia de comprar boas ações a bons preços e reinvestir sempre os dividendos. Bom, agora vocês vão me complicar. Quais as ações que eu mais gosto aqui na carteira do Leandro? Bom, sem dúvida eu gosto bastante da CEMIG. É uma empresa bem defensiva, totalmente integrada, está bem redonda operacionalmente. O seu financeiro também muito tranquilo, com alavancagem em apenas uma vez. Outra empresa que eu gosto bastante é o Banco do Brasil. O banco está muito descontado, muito amassado no valuation atual, boa perspectiva de proventos e tem vantagens competitivas claras a longo prazo. Alta penetração em território nacional, forte apelo ao funcionalismo público e também fortemente ligado ao agronegócio. Outra ação que eu gosto muito aqui, sem dúvida, as ações da BB Seguridade. É uma máquina de gerar valor para os seus investidores. Quarta ação que eu gosto muito são as ações da Sanepar, uma ação do setor altamente perene, empresa geradora de renda passiva crescente para a carteira dos investidores. E por fim, eu gosto bastante da Klabin, apesar de entender que esse não é o momento de aportes para essa ação. Agora, 2 dicas importantes para o nosso amigo Leandro. Pessoal, primeira dica importantíssima para todos os investidores: evitar o giro de carteira, né? Então, o que vai te remunerar é permanecer comprado a longo prazo, sendo beneficiado pelo crescimento dos proventos, bonificação, valorização da cotação, recompra de ações por parte da empresa. Então são vários componentes de remuneração que só funcionam se você permanecer comprado em bons ativos. E tem vários estudos mostrando que quanto mais você gira, mais você dilui patrimônio. Segunda dica é não se apavorar com as oscilações de mercado. Tem que entender que isso faz parte do jogo, sempre vai acontecer e você deve utilizar isso a seu favor. Porque justamente nas crises é que surgem as melhores oportunidades, né? Vejam aqui no ano de 2022, na qual o mercado só veiculava notícias a respeito de crise e estagnação econômica. Foi nesse ano que nós fizemos os melhores negócios investindo em renda variável, comprando Itaúsa por menos de R$8, Banco do Brasil altamente descontado também. Várias ações deram oportunidade nesse ano, justamente quando o mercado falava para não comprar ações. Então tem que entender que o mercado se comporta de forma cíclica e que você pode utilizar isso para alavancar os seus resultados. Por fim, o Leandro pediu que eu fizesse o ranqueamento das suas ações, dando prioridade para aquilo que tem alto nível de qualidade e estaria em preços relativamente descontados. Lembrando que ele possui aqui, pessoal, 9 ativos e apenas R$17.000 investido. O ideal é que ele concentrasse os seus recursos
nas melhores oportunidades do momento. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimentos, é apenas o que eu faria caso essa carteira fosse minha. Então a prioridade seria, sem dúvida, primeiro lugar para o BB Seguridade. Por quê, pessoal? Porque é uma ação que vai lucrar em todos os cenários de mercado. Se nós tivermos ainda aí uma elevação da taxa básica de juros, e tudo indica que teremos, é uma ação que vai se beneficiar com o resultado financeiro catalisando essa alta dos juros. Então, sem dúvida, é uma ação que merece estar na carteira com uma das maiores posições. Banco do Brasil, por quê? Alto nível de qualidade, empresa entregando ROI superior a 20% e com valuation muito amassado. Então, mesmo que a ação fique de lado, uma expectativa de dividendos na casa dos 10%. Isso vai ajudar o Leandro a reforçar os aportes ao longo dos próximos 12 meses. Então, uma ação que já traria um dividendo adicional para a carteira. Na terceira posição, eu fico com as ações da CEMIG, uma das elétricas mais redondas no cenário atual em termos de controle financeiro e também eficiência operacional, apresentando o crescimento da margem líquida nos últimos 5 anos, uma empresa que deve pagar 90 centavos por ação aí nos próximos 12 meses, então uma empresa que vai continuar gerando fluxo de renda passiva para a carteira do Leandro. Quarta posição, eu iria com as ações da Sanepar. Por quê? Ativo altamente defensivo para a carteira do investidor iniciante. Então o saneamento básico não sofre uma influência tão direta dos ciclos de mercado, assim como sofrem as commodities, o setor de construção civil. Então o que ele quer, na verdade, é perenidade, ter uma carteira menos volátil no curto prazo e que ainda gere uma renda passiva crescente. Lembrando que a Sanepar ainda tem no radar os precatórios que podem gerar um dividendo adicional já no ano de 2025. A quinta posição pode ser ocupada por qualquer uma dessas 3 ações. A Unifique é uma small cap que pode entregar uma rentabilidade maior a longo prazo, mas também é uma ação um pouco mais arriscada. Temos grandes concorrentes aí no setor de telecom, então é uma empresa que tem um risco-retorno um pouco maior. A segunda ação aqui é a Copasa, que eu considero a melhor opção, porque é uma empresa que está chegando num preço interessante para aportes, ela também tem um alto nível de eficiência operacional e paga excelentes proventos. O que ele quer é gerar renda passiva já a médio prazo, então a Copasa se encaixa muito bem nesse perfil. Terceira opção, Caixa Seguridade, sem dúvida é uma empresa que deve continuar pagando bons proventos. Eu não acho que estaria tão descontada nos preços atuais, mas sem dúvida é uma empresa que se encaixa muito bem aqui na estratégia desse investidor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se gostaram, deixa para mim um comentário. Se você quer ter acesso a esse tipo de análise, te convido a assinar o canal, vai lá falar comigo no grupo do WhatsApp, se apresenta, explica as suas perspectivas que a gente vai trazer uma análise pública da sua carteira aqui. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.